Senhor, abraça-me. Quando me sentir cansado de lidar, se minha cruz levar-me a reclamar, abraça-me, Senhor, abraça-me. Se além meus passos resvalarão e eu me dispuser a voltar atrás, abraça-me, Senhor, abraça-me. Se pedras expus fizerem me lamentar, quando me encontrar ferido pelo batalhar e lutar do dia, abraça-me, Senhor, abraça-me. Se desejar somente implorar e começar a me queixar do meu sofrer, abraça-me, Senhor, e faça-me calar. Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer. Busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Homens fracos creiam em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta minha presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sou Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás a mim. Nas tormentas e na dor, não desistas, lá estou. Trago a esperança, sou amor. Aleluia, 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 aleluia. Todos num só coração, as nações se dando as mãos,
somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra, nasce a flor, então cantaremos aleluia, 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 aleluia. Você com Cristo será maior, será melhor. Não haverá onda que o abata, não haverá vento que o dobre, não haverá nada que o atinja, só o amor, só o amor, só o amor, só o amor. Você com Cristo não é mais você, é um servidor que serve sem cessar para Deus alcançar. Você com Cristo não é mais você, é um servidor que serve sem cessar para Deus alcançar. Você com Cristo não tem mais temor, não fica só. Você com Cristo será melhor. Não haverá onda que o abata, não haverá vento que o dobre, não haverá nada que o atinja, só o amor, só o amor, só o amor, só o amor. Você com Cristo não é mais você, é um servidor que serve sem cessar para Deus alcançar. Você com Cristo não é mais você, é um servidor que serve sem cessar para Deus alcançar. Você com Cristo não tem mais temor, não fica só. Se posso ou não posso, se devo ou não fazer, se certo ou errado, se bem ou se mal,
Pegar ou largar, querer depois não querer. A dúvida paira em meu caminho. A consciência de me responder. Se ela eu buscar com fé pra valer, fazendo aos outros o que quero pra mim, pensando nos outros e não só em mim. Tudo há de se resumir numa palavra. A consciência de me responder. Se ela eu buscar com fé pra valer, fazendo aos outros o que quero pra mim, pensando nos outros e não só em mim. Tudo há de se resumir numa palavra. Mais uma, Elu, como é? Mais uma. Vamos para a última. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a te pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a te pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos uma luz. E ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz.
gente tem que falar para adultos é complicado, porque os adultos saberão de antemão tudo que eu falarei. Então, vou fazer um exercício de paciência para vocês, né? Poderem crescer um pouco mais nisso, tudo que nós estamos aqui para aprender. Deixa eu só passar pelo processo que a Heloísa me ensinou. Tirar isso daqui, que tem um negocinho que fica cobrindo as letras aqui do Zoom. Acho que agora eu vou conseguir me livrar dele, graças a Heloísa. Então, boa noite a todos de novo. Que a paz do Mestre Jesus esteja entre nós, enquanto aqui estivermos, reunidos em torno dos seus ensinamentos sublimes. Como pode haver algum problema de internet, eu solicitarei que me telefone, caso aconteça, porque eu já tive oportunidade de, fazendo palestra, a internet cair. Como eu só enxergo agora o slide, eu não fiquei sabendo e tiveram que me ligar, foram 5 minutos eu falando só para os espíritos, né? Bom, a encomenda, né, que o Paulo me passou foi exatamente de comentar um pouco sobre essa passagem de João, no capítulo 8, versículo 32, que conhecereis a verdade vos libertará. Eu estou usando essa logo que eu achei, que eu estou achando que eu estou com ela em dia, porque é o que eu achei agora, hoje, né, 30 anos, não sei se já passaram de 30, mas foi a que eu achei. Estou imaginando que nós estamos comemorando os 30 anos, né, do CEF. Bom, eu queria começar lembrando de um cara muito importante na nossa história, Leon Tolstói, né? Leon Tolstói nasceu em 28 de agosto de 1828 e desencarnou em 7 de novembro de 1910. Ele é conhecido no mundo ocidental graças muito mais a essas obras clássicas que hoje nós lembramos, graças às obras religiosas. Mas, obviamente, que mundialmente falando, né, ele foi mais valorizado, especialmente no lado oriental do nosso planeta, pela obra Guerra e Paz e por Ana Karenina. Todos nós conhecemos. Porém, ele sempre foi um sujeito muito inquieto e muito voltado às questões espirituais, muitos dilemas, muitas contradições, sempre buscando entender, né, a razão do nosso existir. E aos 55 anos, né, após já ter escrito Guerra e Paz e Ana Karenina, ele vai se aprofundar após uma crise existencial, de natureza espiritual, ele vai se dedicar ao Novo Testamento e se decide a tentar viver o que Jesus havia exemplificado. E a partir daí, então, ele começa a se dedicar a escritos religiosos. E uma obra que foi encontrada 100 anos depois, né, já que ele não tinha espaço na Rússia na época, né, para isso, né, foi encontrado esse manuscrito e publicado no Ocidente, né, O Reino de Deus está em vós, que é muito importante. Essa obra ela é tão importante que Mahatma Gandhi se inspirou nela para desenvolver a sua não violência, né, que resultou na libertação da Índia, como nós conhecemos bem. E o Tolstói passou então a escrever outras obras e acabou sendo mais conhecido nas primeiras décadas no Ocidente pelas obras religiosas do que exatamente pelas suas obras de ficção, e que são condensadas principalmente em Guerra e Paz e Ana Karenina, ou Ana Karenina, como nós falamos. Mas essa obra, ela trouxe uma reflexão profunda, não só para ele, mas para todos nós. Uma das coisas que ele escreveu tem tudo a ver com a nossa passagem de João de hoje, né? Não alcançamos a liberdade buscando a liberdade, mas sim a verdade. A liberdade não é um fim, mas uma consequência. Isso parece com alguém que nos relatou, segundo João, nos relatou uma verdade que, sendo conhecida, nos libertaria. Então, essa passagem de João, na verdade, ela
tem uma influência direta em Tolstói, que depois de desencarnado, em determinada noite, surge diante de Ivone A. Pereira. Né? Ivone A. Pereira, que aparece aí ao lado de Chico Xavier. Ele apareceu em junho de 1961 para Ivone A. Pereira e falou para ela, ó, eu vou escrever por seu intermédio, eu estava acompanhado de Charles, e ele fala, e tem um detalhe, né? Eu quero que você escreva na ótica do regionalismo russo. E ela se assusta muito com isso, mas ele diz a ela, inclusive leva ela às regiões lá, onde se passariam os escritos dele, e ele diz, não, mas você já viveu na Rússia, então, para você que está no subconsciente, eu já encontrei no seu inconsciente a matéria-prima que eu preciso para aproveitar os termos do regionalismo russo. Então, não se preocupe. Passados 6 meses, né, desse encontro de Tolstói com Ivone A. Pereira, ele escreve, pela mão de Ivone, de uma só vez, o conto O Sonho de Rafaela, que depois se junta a outros e é publicado, né, na forma deste livro, intitulado Ressurreição e Vida. E é curioso porque ele escreveu, quando encarnado, não na vertente religiosa, mas na ficção, ressurreição, em que ele expunha as ideias contrárias ao regime. Ele era sempre uma pessoa que era antagônica às coisas dominantes na sua época, né? Um sujeito muito inquieto e sempre buscando algo que não o preenchia. E passados mais 6 meses, não, ainda no mesmo ano de 1963, ele escreve mais alguns contos que vão ser publicados 10 anos depois pela Federação, um livro chamado Sublimação, onde, ao lado de Charles, ele traz alguns outros contos importantes para a nossa reflexão. Agora, uma coisa importante nessa liberdade a que ele se referia, que tem a ver com exatamente o ensinamento de Jesus, ou seja, com a verdade que Jesus nos traz, nossa revelação, era a questão dos suicídios, porque os romances de Tolstói sempre costumavam terminar com o suicídio dos personagens principais. Então, ele trazia um remorso profundo quando ele depois começa a perceber que, graças às obras dele, muitos suicídios aconteciam na forma de imitação, após as leituras dessas obras. Então, ele trazia um remorso profundo e, graças a esses escritos que ele publicou aqui no Brasil, graças à Federação Espírita Brasileira e à abnegação mediúnica de Ivone A. Pereira, ele agradeceu, então, às almas superiores, como ele dizia, por ter livrado o peso que ele carregava do remorso, de ter contribuído, mesmo que involuntariamente, para muitos suicídios. E uma das coisas que ele nos ajuda a trazer aqui para a reflexão que tentaremos fazer aqui a partir dos escritos de Emmanuel, sobretudo, né? Que os atos de uma pessoa tornam-se a sua vida, tornam-se o seu destino. Tal é a lei da nossa vida. Veja que coisa curiosa como ele entende a essência do ensinamento do Cristo, né, que nós vamos ver relembrado em várias e várias outras personagens da nossa história. Uma delas, como já comentei, Mahatma Gandhi, que se inspirou na obra de Tolstói, O Reino de Deus está em vós, para ampliar as reflexões e a elaboração da tese da não violência. Veja que Gandhi escreve: o ser humano é o produto de seus pensamentos. O que ele pensa, ele se torna. E nós vamos encontrar, obviamente, André Luiz trazendo isso no livro Busque Acharás, pela mão de Chico Xavier, reafirmando o que os próprios espíritos já os haviam ensinado na codificação. Pense e fará o que pensa. Faça e você será aquilo que faz. Ou seja, a vida que nós temos é a vida que nós fazemos, porque nós a pensamos como tal. E é sobre isso que o Emmanuel vai nos trazer um livro fundamental para a compreensão psicológica do nosso processo evolutivo, na ótica espírita, neste livro, intitulado justamente Pensamento e Vida, fazendo essa correlação entre o que nós pensamos e o que nós somos. E é curioso, ele explica isso no prefácio, como todos nós sabemos, não é?
é que quando um amigo dele, né, um coração amigo, pede para ele escrever alguma coisa para nós que estamos aqui encarnados, a respeito da nossa orientação na conduta, né, nas nossas reflexões, na caminhada evolutiva, ele então se lembra de uma cartilha falada, não escrita, intitulada Pensamento e Vida, nas aulas, entre aspas, né, que eram dadas àqueles espíritos que estavam entre uma desencarnação e a sua reencarnação. E ele traz essa ideia dessa cartilha, que era usada muito nesses cursos no plano espiritual, para registrá-la em forma escrita. E ele esclarece ao final do seminário, do prefácio, o seguinte: pensamento e vida, chamamos-lhes no mundo espiritual, a cartilha. Sob essa mesma designação, oferecemos-la aos nossos irmãos de luta temporariamente internados na esfera física, para informá-los ainda uma vez de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Isso foi há 63 anos, né? O tempo passa. E o que nos ensina Emmanuel nesse livro que tem a ver com a passagem de João? Ele vai nos lembrar logo de início, no primeiro capítulo, o Espelho da Vida, que a mente é o espelho da vida em toda parte. O reflexo desse espelho esboça a emotividade. E a emotividade plasma a ideia. A ideia determina, esse verbo é forte, determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Então, pense e fará o que pensa, faça e você será aquilo que faz. André Luiz fala a mesma coisa de outro modo, Em Busca e Acharás, que escreve justamente junto com Emmanuel, pela mão de Chico Xavier. Em semelhantes manifestações, alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias, válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da existência. Então, na verdade, a nossa ideia, ou as nossas ideias, o nosso pensamento, está por trás de todas as circunstâncias nas quais nos inserimos e vivenciamos no processo evolutivo. E dependendo de como nós pensamos, nós teremos ou obstáculos maiores na nossa caminhada ou alavancas libertadoras, que é o que todos nós almejamos certamente. Emmanuel continua nos explicando: respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por ela, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam e, através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Então, as formas pensamento, como Lisas vai ensinar para André Luiz em Nosso Lar, são produzidas constantemente por nós. E se nós estivermos envolvidos na fascinação, nós seremos escravos dessas mesmas imagens. Aliás, a palavra obsessão, no português, significa exatamente ideia fixa, ou seja, as imagens que nós produzimos acabam sendo sempre as mesmas e nós nos tornamos escravos dela. O reflexo mental, ensina Emmanuel, mora no alicerce da vida. Então, vejamos, se nós estamos falando de vida, estamos falando do alicerce da vida, estamos falando do reflexo mental. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Então, nós todos estamos inseridos dentro de um fluido cósmico universal e estamos nos refletindo mutuamente. Nós vemos os nossos reflexos no próximo e aprendemos exatamente na interação com o próximo. Um pensador judeu muito interessante, espetacular, de uma leitura quase obrigatória para nós, chamado Martin Buber, escreveu uma obra muito interessante que reflete muito sobre essas relações. Eu e tu. É algo realmente fora dos padrões que a gente normalmente está acostumado a ler. É uma leitura assim fantástica e que tem tudo a ver com o pensamento espírita, com o pensamento cristão, mesmo ele sendo judeu. A vontade
Emmanuel nos lembra, é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. E a vontade é fundamental para o conhecimento. Não é? A divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Como Kardec nos trouxe o ensinamento dos espíritos, nós partimos do instinto em direção ao amor. E temos as nossas fases, etapas evolutivas nessa caminhada. É a lei do amor, é a grande lei divina que tudo rege, né? Nós sabemos. Para considerar a importância da vontade, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Então, como diz Tolstói, né, a liberdade será uma consequência. Uma consequência. A liberdade será uma consequência da verdade que nós buscarmos. Então, efetivamente, a liberdade não seria um fim, mas uma consequência. A eletricidade, energia dinâmica, o magnetismo, energia estática, o pensamento é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se, então, em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. Então, na verdade, nós caminhamos no que nós caracterizamos como libertação em direção às metas do nosso Pai Celestial. Né? A vontade, contudo, é o impacto determinante. De novo, esse adjetivo determinante mostrando que a vontade determina. Por isso, Jesus insistiu na questão da fé ser o tamanho de um grão de mostarda, para ser o suficiente para movermos montanhas. A vontade está totalmente vinculada à fé que, operosa, gera então, impactos positivos na nossa caminhada, impactos libertadores. Sua vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, veja, buscai e achareis, como Jesus nos fala, pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Os três imperativos, segundo Emmanuel, a trilogia de Jesus, efetivamente reafirma isso. Nós só encontraremos se tivermos a vontade ativa, se formos os sujeitos da nossa libertação. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental, quando se trate da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Nós sabemos que o tempo inteiro estamos em sintonia. O que a vontade nos garante é que a gente define qual a sintonia que nós queremos consolidar, retroalimentar, e qual aquela que nós queremos extinguir, interromper. É a questão da disciplina mental, que vem da vontade de nos afastarmos dos erros do passado para construirmos os acertos que nos garantirão um futuro liberto. O livro Consolador de Emmanuel traz aquela questão que todos nós conhecemos bem, que tem tudo a ver de novo com esse assunto. A questão 204, feita a Emmanuel pela Federação Espírita Brasileira, que nós já sabemos bem, é a alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral sem os valores intelectivos? Emmanuel responde, o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. No círculo acanhado do orbe terrestre, ambos classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual, mas como estamos examinando os valores propriamente do mundo em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso, sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro sobre o segundo, porquanto a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. E Emmanuel retoma essa discussão em Pensamento e Vida, no capítulo Instrução,
quando ele nos lembra: já se disse que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor e a outra sabedoria. É importante lembrar uma discussão acadêmica que muitos consideram superada, mas me parece que continua sempre importante, interessante para as nossas reflexões, que uma coisa é conhecer, outra coisa é saber. Emmanuel trata disso também no livro Estude Viva. Estude Viva, que ele escreve junto com André Luiz pelas mãos de Valdo Vieira e Chico Xavier. Então, o conhecimento, nessa visão filosófica, né, do mundo acadêmico, é algo que vem de fora para dentro da gente. Já a sabedoria é algo que se desenvolve de dentro para fora da gente, ou seja, a sabedoria tem a ver com a reforma íntima. O conhecimento tem a ver apenas com a exposição de conhecimentos que são repetidos, porém não necessariamente, às vezes, infelizmente, raramente vivenciados com a mesma precisão. Então, a busca nossa, efetivamente, quando nós falamos do conhecimento que nos libertará, pela verdade que nos guiará, na verdade, a ideia principal é a sabedoria, muito mais, desculpe, do que o conhecimento. Então, é importante a gente lembrar que há uma diferença entre conhecer muito e saber muito. Muitas pessoas não têm o conhecimento que a cultura formal oferece, porém têm uma sabedoria que supera qualquer doutor da academia. Pelo amor, continua Emmanuel, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e se aformoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. E pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, então vejamos que a sabedoria começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. Por meio do amor, valorizamo-nos para a vida. Por meio da sabedoria, somos pela vida valorizados. Brilhante, como sempre, Emmanuel. Fantástico, né? Por meio do amor, valorizamo-nos para a vida. Por meio da sabedoria, somos pela vida valorizados. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Inteligência que não ama pode ser comparada a valioso poste de aviso, que traça ao peregrino informes de rumo certo, deixando-o sucumbir ao tormento da sede. Todos temos necessidade de instrução e de amor. Necessidade. Né? Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra de elevação. São rotas inevitáveis na obra de elevação. Estudar e servir. Amai-vos e instruí-vos. Toda a cultura intelectual é formada em cadeia de gradativa expansão. As civilizações sucedem-se ininterruptas ao influxo da herança mental. A arte, na palavra ou na música, no buril do pincel, evolui e se aprimora por intermédio da repercussão, a exprimir-se no trabalho dos cultivadores do belo que se inspiram uns nos outros. A escola é um centro de indução espiritual onde os mestres de hoje continuam a tarefa dos instrutores de ontem. O livro representa vigoroso ímã de força atrativa, plasmando as emoções e concepções de que nascem os grandes movimentos da humanidade em todos os setores da religião e da ciência, da opinião e da técnica. Desculpe que é um problema de configuração aqui. Do pensamento e do trabalho. Por esse dínamo de energia criadora, encontramos os mais adiantados serviços de telementação, porquanto as imensas distâncias no espaço e no tempo incorporamos as ideias dos espíritos superiores que passaram por nós há séculos. Sócrates reflete nas páginas dos discípulos que lhe comungavam a intimidade, e ainda hoje consumimos os elevados pensamentos de que foi ele o portador. Descrito que está por Kardec na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Retrata-se Jesus nos livros dos apóstolos que lhe dilataram a obra, e temos no Evangelho um espelho cristalino em que o Mestre se reproduz, por divina reflexão,
orientando a conduta humana para a construção do reino de Deus entre as criaturas. O reino de Deus está em vós. Tolstói, se inspirando exatamente neste reflexo de Jesus, que tem no Evangelho esse espelho cristalino, onde o Mestre é, então, visualizado exatamente pelos exemplos de conduta que ele nos deixou. Conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes da vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João. Corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. Precisamos ser instrumentos do mais alto. Para sermos instrumentos do mais alto, nós precisamos facilitar essa sintonia com o nosso conhecimento, mas também com a nossa luta no trabalho de serviço ao próximo para burilar e consolidar a nossa sabedoria. O livro Estude Viva, de Emmanuel, que nós já citamos aqui, e André Luiz, o Chico Xavier e Valdo Vieira, respectivamente, nos traz na apresentação essa pérola aqui que tem a ver com as nossas reflexões de hoje. Apresentando, pois, este livro aos companheiros do mundo, recorremos à palavra do Cristo quando nos exorta: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Efetivamente, olha o ensinamento de Emmanuel, não alcançaremos a libertação verdadeira sem abolir o cativeiro da ignorância no reino do Espírito. E forçoso será observar que o conhecimento é um tipo de aquisição que exige de nós caridade para conosco. Por quê? Se é possível sanar as deficiências do corpo pelas doações da beneficência, como seja um alimento ao faminto e o remédio ao doente, a luz do Espírito não se transmite nem por imposição, nem por osmose. Quem aspira a entesourar os valores da própria emancipação íntima, a libertação, à frente do universo e da vida, deve e precisa estudar. Emmanuel, prefácio do livro, pela mão de Chico Xavier. Aí trazemos aqui uma reflexão muito interessante do livro Encontros no Tempo, que o Marcos Arantes organizou, com entrevistas do Chico. Certa vez, você nos disse, dirigindo-se a Chico, transmitindo ao que nos parece, recado de André Luiz, que, aspas, a vida é mais importante do que a verdade. Fecha aspas. Entretanto, Jesus afirmou, abre aspas, conhecereis a verdade vos fará livres. Fecha aspas. Pergunta do entrevistador, como situar o problema da vida nesse contexto? E Chico responde, Jesus realmente nos disse, conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Mas, olha que curioso o Chico, não nos disse quando a conheceremos, porque, na realidade, esse conhecimento tão somente será adquirido por nós vivendo a vida que a divina providência nos concedeu. Aí entra a sabedoria, né? O amor. Nesse sentido, creio, não seja difícil reconhecer que a vida precede o conhecer, porquanto só a experiência nos propicia o conhecimento real. No caso, ele está falando da experiência como vivência. Nós precisamos vivenciar a dor para sermos consolados, já dizia Jesus. Nós precisamos vivenciar a separação temporária de um ente querido para desenvolver em nós esse conhecimento do consolo que a certeza da continuidade da vida nos oferece. Os ensinamentos da doutrina nos apresentam como consolo imediato. Chico continua em outro trecho da entrevista, afirmando que André Luiz, relativamente à revelação gradativa, que era questionado na questão pelo entrevistador, compreende que, do ponto de vista de comunidade, devemos continuar no campo das observações e anotações gradativas em torno do mundo espiritual, para que não haja um movimento muito agigantado de baliza. Lembremos que a baliza, no esporte, né, ela mede a altura que a pessoa salta, né? Nós temos lá no salto com vara, temos uma baliza, no salto, não é direto do atleta sem vara, tem uma baliza, e a medida da altura dessa baliza é que caracteriza o recorde, né, a superação. Aqui ele estava comentando a
uma pergunta que foi feita no sentido de inquirir a André Luiz se haveria mais obras do quilate intelectual e informativo de Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, por exemplo. E aqui ele está dizendo exatamente que havia uma necessidade pontual de atender a essa solicitação, uma fatia, digamos, mais culturalmente intelectualizada dos espíritas, mas não podíamos ter isso, né, muito agigantado por outras obras de complexidade semelhante ou superior. Então, continua Chico, é muito importante que aqueles que assumem o papel de companheiros na lição não se desliguem demasiadamente dos companheiros de lição que trazem o nome de alunos, mas que não são alunos, são cooperadores. Uma boa reflexão para a gente pensar para o estudo sistematizado da doutrina na nossa casa espírita. Nós precisamos tomar muito cuidado para não resvalar um cientificismo indesejável e perder a essência da simplicidade, da profundidade, da sabedoria dos exemplos do Cristo por meio da sua passagem entre nós e da lembrança que nos é feita pela revelação espírita. Nós outros, os encarnados, temos que caminhar com todos e eles também conosco. Se fizermos uma frente muito avançada, perderemos o contato com a nossa família, que, de modo geral, necessita ainda muito mais de consolação, de encorajamento, de apaziguamento, de esperança, de fé e mesmo de muito amor, antes de qualquer avanço intelectual muito intenso. Então, ele, André Luiz, acha que muitos tarefeiros dessa ordem virão a seu tempo para mais amplo desenvolvimento do campo doutrinário, embora reconheça que muitos companheiros que têm sede do conhecimento estejam esperando um movimento frentista, mais adequado ao mundo moderno, mas que é importante não perdermos de vista a necessidade de seguirmos todos juntos. Não sei se me expressei bem. Isso não é desalentador, não significa retardamento, mas é espírito de solidariedade humana, para que todos marchemos no mesmo ritmo, tanto quanto possível, no movimento em que não estamos cogitando de ganhar uma guerra contra a ignorância, mas ganharmos a paz num movimento de iluminação geral. A vida até hoje na Terra é mais importante do que a verdade. Conquanto reconheçamos o imperativo da verdade iluminando a vida em todos os setores, não podemos nunca perder de vista a vida em favor exclusivo da verdade, porque estamos em evolução, em desenvolvimento. Então, a verdade tem que ser dosada na farmácia do conhecimento, para que a vida possa crescer e dar os seus frutos de sublimação dentro dessa mesma verdade, que é a verdade inalterada para nós todos. Veja que coisa maravilhosa o ensinamento de Chico, né? Nós temos que dosar a verdade que nós difundimos na casa espírita, nos estudos, nas palestras, nas preleções, nos materiais de divulgação, na farmácia do conhecimento. A farmacêutica, né, ela se dedica exatamente, ou a farmacologia, mais precisamente, a estudar exatamente qual a dose que efetivamente é adequada para salvar a vida e não para aniquilá-la de maneira indesejável, né? Paracelso, que é o pai da medicina moderna, ele fazia testes assim com substâncias químicas, né? Muitos pacientes ficaram sem a doença porque ficaram sem o corpo, porque ele ainda estava sem esse controle, digamos assim, da dosagem. E aí nós precisamos pensar no movimento espírita, a começar pela célula máter do movimento, que é a casa espírita, se nós não, às vezes, caminhamos mais para uma questão de baliza muito elevada, um eruditismo, às vezes, uma terminologia muito complexa, e nos afastamos da simplicidade. Eu acho, particularmente, que isso é uma coisa quase que inevitável no estudo, porém, a gente tem que estar sempre usando a baliza dos que estão à nossa volta, pessoas que, às vezes, não têm o esclarecimento mais elementar, e outros que analfabetos, semi-analfabetos, demonstram uma sabedoria profunda, porque vivenciaram os ensinamentos que nós rebuscadamente buscamos trazer à discussão. Então, é preciso explorar a sabedoria dos menos doutos do ponto de vista formal, para que nos envolvamos numa aprendizagem coletiva, mesmo que suponhamos ter muito conhecimento, embora tenhamos
de modo geral, pouca sabedoria frente a esses que souberam vivenciar os ensinamentos, que efetivamente os libertaram. Então, a passagem de João nos faz uma advertência, né? Nós nos libertaremos, sim, como consequência do conhecimento da verdade, mas esse conhecimento tem que significar sabedoria, significar vivência, significar exemplificação. Então, quando Santo Agostinho, na questão 919A de O Livro dos Espíritos, nos ensina como fazer diariamente a reflexão que tem como foco essencial a reforma íntima, ele também diz que o foco essencial da revelação espírita, como um todo, é basicamente a reforma interior. Então, de fato, nós precisamos entender que o que cabe a nós é a nossa libertação. Nós seremos instrumentos para que a verdade possível e relativa chegue a cada um, a começar por nós mesmos, obviamente, mas como instrumentos da espiritualidade superior. Nós temos muito serviço a fazer dentro de nós, mas às vezes nós perdemos muito tempo querendo fazer esse serviço fora de nós, ou seja, tentando transformar as pessoas, esquecendo-nos de nos transformar. A pandemia nos trouxe uma oportunidade fantástica da autorreflexão, da autoanálise, da ponderação sobre prioridades. Particularmente eu, né? Tenho a dizer que eu sou muito grato à pandemia, muito grato mesmo em relação a vários aspectos da minha vida. E um deles é o sedentarismo. Particularmente, eu era sedentário até o início da pandemia. Hoje em dia, eu não sou mais sedentário. Rafael, meu filho, escreveu um artigo, publicou no Reformador só para me alfinetar, só para me mostrar, associando o sedentarismo ao suicídio. Ele fez para mim um artigo e acabou servindo para mais pessoas, obviamente. Mas o alvo dele era o pai sedentário. E, efetivamente, o que aconteceu com a pandemia é que eu consegui vencer esse lado porque eu me vi diante da vida, da saúde necessária e das dores que a idade trouxe, que foram todas sumindo exatamente com uma retomada de postura. E outras coisas mais. Cada vez mais a gente vai percebendo como nós estamos distantes da vivência do amor, da tolerância, da compreensão, diante das falas que nós ouvimos todos os dias, das atitudes que nós vemos todos os dias, que ferem a nossa sensibilidade. E às vezes a gente não controla este sentimento ainda muito bárbaro e atrasado de um passado distante, que insiste em emergir quando nós começamos a julgar as falas e as ações do próximo, no momento em que o próximo depende tanto de cada próximo para se manter vivo nesta vida física, evitando a propagação do vírus. Portanto, libertemo-nos, focando todo o nosso esforço de estudo, de conhecimento, de sabedoria, na nossa própria libertação, na nossa reforma interior, para que nos transformemos em instrumentos mais adequados e eficazes do mais alto, do nosso Mestre Jesus, na ajuda ao próximo, para que ele também encontre a sua própria verdade e se liberte dos seus vícios. Que Jesus nos fortaleça nessa caminhada e muito obrigado pela oportunidade de trabalho na seara do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado você, de verdade, Ricardo. Muito obrigado pelas reflexões que você trouxe e por esse lembrete, né, do imperativo de serviço que a gente precisa fazer dentro de nós. Então, muito, muito obrigada. A gente tem um momento especial agora, que é o das perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre o que aqui hoje? Se puder fazer a resposta, eu prefiro. Pode ser também. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Aquele procedimento de ativar o microfone. Olha a Leila lá com seu escudeiro. Bom, prazer vê-lo. Eu quero, Elô. Pode falar. Vai devagar. Tenha dó desse seu aluno, por favor. Vá nela, ela pergunta, senão Não é- você é não é nem reprovada pergunta. aqui ao vivo. Não é nem pergunta, não.
é uma reflexão de Humberto Campos, né? Que uma vez eu li. Ele diz que a verdade é uma realização interna. E à medida que você ia lendo esses comentários dos espíritos celestes, iluminados, eu me lembrei disso. E que cabe, ele diz assim, a verdade é uma realização interna e que cabe a cada criatura consolidá-la aos poucos dentro de si mesmo. Então, essa verdade, ela não se adquire de um momento para outro, né? Ela precisa ser conciliada. E Kardec falou que a gente tem que se habituar a ela. Nós devemos nos habituar à verdade. Não é essa verdade do dia a dia. Nós estamos falando de uma dimensão maior da verdade. Nós estamos falando daquela que liberta. Nós estamos falando de conhecimento superior, da vida, da realidade da vida, né? É isso que eu queria complementar, tá? Então, verdade para nós é isso. É esse conhecer o sentido da vida, é essa verdade, né? Você me fez lembrar, acho que todo mundo sabe disso, mas nunca é demais lembrar, como você acabou de lembrar, para a gente aprender de novo, e sempre, quando perguntaram a Chico Xavier, Chico, o que é a verdade? O Chico falou assim, eu vou falar a minha opinião. Eu não sou nada, mas eu tenho uma opinião sobre isso, eu quero falar sobre ela. E aí ele fala, a verdade para mim é como o firmamento. Então, o firmamento, se ele fosse um espelho, ele seria a verdade. Só que em determinado momento, esse espelho se quebra em bilhões de pedaços e cai no solo da Terra. Cada um de nós vai e pega um pedaço desse espelho. Esse pedaço é a verdade para cada um de nós. Nenhum de nós acessa a verdade toda que estava no firmamento. Mas podemos acessar a verdade que está ao nosso alcance. E a gente só vai conseguir pegar o que estiver dentro do nosso alcance. Então, a nossa verdade, ela é proporcional à nossa capacidade de compreensão, como você falou. É uma questão gradativa. Gradativa. Não é uma coisa que está lá dada e nós todos vamos acessá-la juntos, porque estaremos debaixo de um mesmo teto assistindo uma palestra, por exemplo, está todo mundo ali naquele momento fazendo as mesmas reflexões, chegando aos mesmos aprendizados, de modo algum. Cada um de nós estará num ponto de reflexão, de entendimento, né? Agora, o desafio maior, a gente vê, a pandemia, assim, para mim, nos desnudou, nos mostrou exatamente o grau de egoísmo que nós temos, de interesses egocentrados, passando por cima dos sentimentos e da vida do outro, né? E a gente começa a perceber assim, como a gente realmente é. A gente começa a perceber o nosso grau ainda de desamor, de intolerância, de incompreensão, de julgamento, de desejos, às vezes, distantes daquilo que a gente esperaria da gente mesmo, né? Quando a gente se revolta nessa polarização doentia, né? Assim, ou você está no céu, ou você está no inferno, ou você está do lado da razão, ou você está perdido. Essas coisas, as polarizações, elas apenas demonstram assim, por que na transição há o confronto de valores, né? De princípios éticos, porque na transição nós precisamos dar uma purificada para que o mundo de regeneração comece com valores consensuados. E a gente viu na pandemia que existe uma disparidade gigantesca de princípios éticos, de valores morais. Muito então, grande. A gente vê pessoas que têm poder econômico, a gente vê na política mundial, assumindo para si, por exemplo, uma quantidade de vacinas 2, 3 vezes maior do que precisaria e não se preocupando com aquele país pobre lá na África, por exemplo, que não tem condição nem de nada, nem de desenvolver nada e que deveria merecer a prioridade, né? Então, pouca farinha, meu pirão primeiro. Nessa hora, os valores que ainda pululam e comandam o planeta, eles estão em confrontos, né? E esses confrontos, a gente sabe o resultado, a luz vencerá. Não há dúvida alguma. A ética do Cristo prevalecerá. E ela está começando a surgir nos milhares e milhares de grupos de solidariedade, correntes do bem que estão
se formando, o WhatsApp, né? Todos É. nós aqui estamos numa ou noutra corrente, às vezes a gente está em 3, 4, 5 correntes de colaboração, e a gente vê o impacto disso, assim, pessoas que viviam acrisoladas no seu mundinho e que hoje se preocupam em ajudar alguém que não tem o dinheiro para pagar o remédio, a comida, a passagem, o alimento, pessoas que passaram a olhar o funcionário doméstico, a passadeira, a secretária, o jardineiro, com outro olhar, assim, às vezes se preocupando em evitar que ele se exponha ao vírus, pagando independente dele estar ali trabalhando, para ele ficar em casa, para se preservar, porque sabe que a situação familiar começou a tomar mais pé da situação da família, dos funcionários. Muita gente conseguiu gradativamente se libertar do egoísmo, e outros parece que se encastelaram ainda mais nesse egocentrismo, preocupados apenas com seus interesses imediatos. Mas aí eu acho que é do confronto. Por isso que Jesus disse: eu vim trazer a divisão. Eu vim trazer a divisão, ou seja, é uma linha divisória. Agora está todo mundo vendo o que significa o amor e o que significa o desamor, as consequências de cada um desses caminhos que a gente opta. E eu acho que o surgimento de ONGs, de grupos de pessoas buscando ajudar, esse movimento lindo que nós estamos vendo agora do prato cheio, né? Que está mobilizando milhões de pessoas, a gente vendo coisas emocionantes, isso é fruto positivo da dor. Alguns não estão aproveitando a dor, estão até ajudando a provocar mais dor, mas no frigir dos ovos, cada consciência se deparará consigo mesma no momento certo e nós teremos um mundo liberto. Isso mesmo. Assim seja, né? Desculpe, falei demais. Que isso. Gente, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Vi aqui um comentário, a Elizabeth falou gratidão pelos ensinamentos aqui no chat. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa? Quem falou que eu não entendi? No chat aqui, ó. A Elizabeth falou gratidão pelos ensinamentos. Elizabeth, não estou vendo a Elizabeth. Parece aí, não. Porque o nome está outro ali, ela deu um tchauzinho. Mas tá bom. Eu gostaria de agradecer pela palestra, muito bem feita, organizada, muito bem estudada e recebida. Aprendi com a Lenir, né? Quem tem aluno da Lenir aprende aos poucos. Realmente. Ainda não passei na prova final, não, mas estou chegando. Se der, ele é assim mesmo, viu? Modesto, ele é modesto. Eu sou discípulo de Lenir. Meu Deus. Gratidão. Foi muito bom ouvi-lo. Obrigado aí pela sua generosidade, muito além do merecimento, viu? Muito obrigado. Prazer, Gosto, te ver. Olha a Leila aí. Você está passando a oxigenada na cabeça do seu cérebro, no cabelo do seu cérebro? É? Vi uma luz branca passando atrás de você na cabeça aí do cérebro seu. Você está passando a oxigenada na cabeça dele? Está aumentando, viu? Agora na pandemia. Está vendo que é bom ficar com cabelo branco. Eu sou apaixonado por cabelo branco. Sonho, estou tendo, mas é que está caindo antes dele ficar branco. Então eu estou no embate aqui danado. Viu? Você está mais duro, né? Para compensar a careca. Ricardo Gosto, mais uma vez, muito, muito obrigada por ter aceito o convite. Você sempre foi parceiro do Fé e Amor, inclusive antes mesmo de ser Fé e Amor, mas foi parceiro presencialmente. A gente espera que nesse modo online continue também sendo parceiro nosso aqui